Bom dia, graça e paz. 30º dia da nossa devocional, graças a Deus, 26 de junho. Vamos seguir firmes, amém? Deixa eu orar por você. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe essa palavra no seu coração e que o inimigo com todas as suas artimanhas caia por terra em nome de Jesus. Que haja uma revelação do Senhor para a sua vida nesse dia e que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém? Marcos capítulo 12. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentando-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores, para que recebessem deles do fruto da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhe mandou, e a estes mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda seu filho amado. A esse lhe enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-o e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não leste essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia essas parábolas. Então, desistindo, retiraram-se. E enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que é verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César e o que é de Deus a Deus. E muitos se admiraram dele. Então os saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filho, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: não provém do vosso erro de não conheceres a Escritura nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casam, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhes falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Até aqui. Trecho grande da palavra. Mas vamos meditar nessa escritura, amém? Bom, a primeira parte que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 12, nós temos aqui o Senhor falando de uma vinha. Essa vinha representa Israel, onde o Senhor cercou-a, colocou uma sebe é uma cerca viva, cercou essa vinha, colocou uma torre, ou seja, vigília para essa vinha, e colocou um povo para cuidar dessa vinha, para cuidar desta nação, que são os próprios judeus. Só que diz as Escrituras aqui, que Jesus nos fala, que Deus mandou várias pessoas
para tratar com esses lavradores, que eram os judeus. Mandou vários profetas, mandou vários patriarcas, várias pessoas. E o Senhor Jesus está dizendo que nesse período eles mataram muitas pessoas, não aceitando o que Deus tinha para eles. Até que um dia Deus mandou o próprio Filho, seu Filho amado Jesus. E eles então planejaram matar o Filho, achando que eles iam tomar a vinha. E Jesus disse, quando o Senhor voltar, quando o dono da vinha tomar a vinha nas suas mãos, ele vai ficar furioso com esses que fizeram isso. Mas ele dá uma palavra tremenda, ele fala assim, vocês nunca leram que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? A pedra angular era uma pedra que eles colocavam na esquina de um edifício, e por essa pedra o edifício era feito, tanto para a direita como para a esquerda, a altura, tudo era baseado nesta pedra angular. Então Jesus está dizendo que o edifício que estava sendo construído precisava dele, e os judeus tinham rejeitado esta pedra para a construção. Aí logo em seguida vem duas outras passagens, onde nós vemos os judeus que estavam ali tentando pegar Jesus em alguma coisa para o matar, fazem dois questionamentos. Um é com relação ao tributo, aos impostos. Eles perguntam, é certo pagar impostos? E Jesus então, de maneira muito sábia e tremenda, como sempre, né, manda eles pegarem um denário. E olha que para ter um denário o cara tem que ter grana ali no meio, hein? Seria a mesma coisa que hoje Jesus falasse assim, abre a sua carteira e tire uma nota de $100. Uau! Quem tem $100 na carteira? Mas Jesus pediu e alguém tirou. Um dia de serviço ali, pegou uma moeda do denário e Jesus perguntou, de quem é essa esfinge? De quem é esse rosto? De quem é essa inscrição? Ah, é de César. E Jesus diz, então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E depois tentaram pegar Jesus novamente. Os herodianos que não acreditavam na ressurreição, eles fazem uma pergunta, né? Olha, uma mulher casou com um homem, esse homem morreu, não deixou filhos com ela. Ela casou então com os outros 6 irmãos desse homem, todos os 6 morreram, nenhum deixou filho com ela. E aí vem aquela pergunta capciosa, esperta, né? E aí, Jesus, quando eles ressuscitarem, essa mulher vai ser esposa de quem? Porque eles não acreditavam na ressurreição. E Jesus diz assim, vocês estão cometendo um erro grande, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí Jesus fala, o nosso Deus, o nosso Pai é um Deus de vivo e não de mortos. Ele diz assim, olha o que Deus escreveu na sarça, quando ele se manifestou a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não disse assim, eu era o Deus de Abraão, eu era o Deus de Isaac, eu era o Deus de Jacó. Não, eu sou. Por que ele é? Porque estão todos vivos, todos estão na sua presença. Ele continua sendo e ele sempre será. Assim é o nosso Deus. Amém. Vamos agora, que temos as 3 histórias, vamos meditar em coisas importantes para o nosso dia. Amém? A primeira coisa que nós podemos meditar lembra da época que nós não conhecemos o Senhor Jesus? Como nós rejeitamos tantos princípios e ensinos da palavra de Deus? Quantas coisas nós rejeitamos, não é verdade? Nós olhamos agora para os fariseus rejeitando Jesus, matando, espancando todos aqueles que Deus enviou para falar com o povo judeu e depois até mesmo matando o Senhor Jesus. Quantas vezes nós, quando nós não conhecemos o Senhor Jesus, nós não fizemos isso, né? Quantos pastores tentaram falar com a gente, quantos missionários, quantos irmãos, quantas pessoas boas chegaram para nós para falar de Jesus e nós rejeitamos, né? Algumas delas nós matamos no sentido de acusá-las, de brigarmos com elas. É algo para nós meditarmos. Veja como nós fomos no passado, porque tem muita gente assim no presente. E da mesma maneira que Deus trocou o nosso coração, Deus também pode trocar o coração destas pessoas. Então, medite nisso. Não fique nervosa com essas pessoas, ou não fique decepcionadas com elas. Nós fomos assim no passado. E aí Jesus ensina mais 2 coisas para nós meditarmos. A segunda é com relação ao dinheiro. Ele diz assim, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma coisa para nós meditarmos, será que nós estamos fazendo o que é certo? Nós pagamos nossos impostos, né? Somos obrigados, alguns você não tem nem como sonegar. Tarifa de iluminação pública, já vem na sua taxa de luz. Taxa de lixo, já vem na sua conta de água.
Você não tem nem como sonegar isso, você não tem nem como não pagar, você tem que pagar. Assim você paga todos os impostos da carne que você compra, da gasolina que você abastece. Se nós fazemos isso com os homens, por que não vamos fazer a mesma coisa com Deus, não é verdade? Por que não vamos participar do reino, das coisas de Deus, abençoando as coisas de Deus com legitimidade, com alegria, com prazer, não é verdade? Porque eu não pago meus impostos com prazer. Eu sou obrigado a pagar e eu os pago. Pago tudo certinho, meu imposto de renda, faço tudo certinho. Mas eu não faço isso com alegria, mas eu os faço. Agora, com relação às coisas de Deus, eu faço com alegria. Então, medita um pouquinho. Quando você participa com a tua oferta, quando você participa de um jantar, de uma oferta missionária, você faz isso com alegria? Porque nós temos que dar a César o que é de César. Mas quando damos as coisas de Deus, temos que fazer isso com alegria. Amém? E tem a última coisa para meditarmos, aliás, a penúltima, que é sobre os herodianos, né? Os herodianos, eles estavam fazendo perguntas a Jesus que eles não acreditavam. E muitas vezes a pessoa não acredita porque primeiro, elas são ignorantes com relação à verdade e muitas vezes desprezam o poder daquele que está escrevendo, que é o próprio Deus que escreveu as Escrituras. E Jesus então fala uma frase aqui muito importante, ele fala assim: vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Para meditar, não seria importante nós nos aprofundarmos mais na palavra de Deus para não errarmos, para não pecarmos contra Ele, para sermos abençoados, para não termos princípios errados? Não seria bom nós meditarmos mais na palavra, lermos mais a palavra, participarmos mais das coisas que vão nos fazer crescer com relação ao reino de Deus? Nós que somos obrigados a aprender tanta coisa, né? Você é obrigado a aprender a mexer num celular, você é obrigado a aprender a mexer num controle remoto, você é obrigado a aprender a mexer num cartão eletrônico para poder sacar as suas coisas no banco ou aquilo que o governo te dá. Você é obrigado. Por que não vamos fazer aquilo que também é bom para nós? Aprendermos a palavra de Deus para não errarmos e não desprezarmos o poder de Deus. Agora, para fechar, já estou nos meus 12 minutos, as 3 coisas aqui mostram uma coisa só. Jesus disse assim: eles rejeitaram a pedra angular, os construtores rejeitaram a pedra angular. Irmãos, quando as pessoas rejeitam o fundamento, todas as outras coisas ficam sem nexo e ficam parecendo totalmente desconectadas uma das outras, né? Parece que o dinheiro não tem nada a ver com a nossa vida espiritual. Eles perguntaram se era certo pagar imposto e Jesus fala: é certo pagar imposto e também é certo dar as coisas para Deus. Os herodianos estavam tentando provar Jesus sobre ressurreição e não sabiam nada sobre ressurreição. Uma coisa é uma verdade absoluta: quando nós tentamos construir alguma coisa na nossa vida sem o fundamento que é Cristo, todas as outras coisas não têm sentido, elas parecem loucura. Como que alguém vai ressuscitar? Como você vai dar dinheiro para a igreja? Como você vai pagar imposto? Tudo isso é loucura quando o fundamento que é Cristo não é estabelecido nas nossas vidas. Medite, para fechar o assunto, medite se Jesus Cristo é o fundamento da sua vida. Se Ele é o fundamento, todas as outras coisas vão se organizar. Ele vai te ajudar com aquilo que você precisa pagar. Ele vai te abençoar para que você se alegre em participar da sua obra. E Ele vai te dar sabedoria diante de todos os questionamentos sobre vida, sobre morte, sobre ressurreição, sobre tribulação. Então, Cristo é o fundamento. Coloque-o no centro do seu coração, estabeleça todas as coisas, construa a sua vida em cima do Senhor Jesus. Seja um construtor sábio, porque esta pedra não será abalada, esta rocha nunca será destruída. E a Ele, a Jesus, toda a glória. Que Deus te abençoe, que o Senhor te faça triunfar no dia de hoje. E mais uma vez eu oro para que os demônios caiam por terra em todo intento contra a tua vida. Que venha paz, alegria e saúde sobre o teu corpo. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja.